Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar com vocês porque tudo que falam aí a respeito de guerra nuclear ou terceira guerra mundial é balela. E eu já vou começar falando com vocês sobre a teoria por trás disso que eu vou falar aqui agora. A teoria se chama teoria da autodetenção, ela pertence à corrente do realismo nas relações internacionais e um grande expoente dessa teoria é o John Mearsheimer. A teoria é o seguinte: a partir do momento que uma nação que possui armas nucleares começa uma guerra contra outra nação que não possui armas nucleares, a gente tem ou o prolongamento dessa guerra por um tempo indefinido para gerar muita grana para quem produz guerras, como por exemplo a guerra do Vietnã, ou então a guerra acaba e pronto porque a intenção é acabar com a guerra e mudar o regime, como por exemplo os Estados Unidos contra o Iraque. Mas essa guerra nunca vai ser escalonada, ou seja, vai crescer a ponto de envolver duas potências nucleares, que é exatamente aquilo que temem as pessoas a respeito da possibilidade de uma outra potência com armas nucleares começar a combater a Rússia e a gente ter aí um crescimento de uma guerra para uma guerra nuclear. Por que isso não acontece? Numa guerra nuclear não há vencidos nem vencedores. A destruição, ela é no sentido de um país acabar com o outro e o outro acabar com o outro. Então, na teoria, é muito simples de você entender. A Rússia possui tantas armas nucleares e os outros países também possuem tantas armas nucleares e elas possuem um poder de destruição tão grande que se os Estados Unidos entrassem nessa guerra a favor da Ucrânia e a guerra passasse a ser uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, e se essa guerra fosse para o nível nuclear, os dois países se destruiriam por completo. Porque a Rússia ia lançar armas nucleares nos Estados Unidos, os Estados Unidos lançariam armas nucleares na Rússia e os dois países seriam destruídos. E por isso, nenhum dos dois países quer essa destruição total, então eles vão, na verdade, se deter. Agora, essa teoria ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que os cientistas que advogam por essa teoria, eles entendem que a melhor forma de acabar com as guerras ao redor do mundo seria entregar para os países mais fracos potência nuclear. Isso mesmo. A ideia deles é mais ou menos assim: para acabar de vez com a guerra entre, por exemplo, Israel e faixa de Gaza, o que é preciso? Entregar armas nucleares para a faixa de Gaza. Ah, mas aí a faixa de Gaza vai jogar uma bomba nuclear em Israel. De acordo com a teoria, não. De acordo com a teoria, é o contrário. Se você entrega as bombas nucleares para a faixa de Gaza, que está lá totalmente oprimida, Israel vai parar de atacar porque vão ter medo de tomar uma bomba nuclear no lombo. Da mesma forma, Gaza não vai jogar uma bomba nuclear em Israel porque vai tomar uma bomba nuclear de volta. Ah, mas parece muito absurda essa teoria? Parece absurda. Essa teoria é tão poderosa e tão atual que, para vocês terem uma ideia, a maior potência nuclear do mundo não teve coragem de invadir a menor potência nuclear do mundo. Eu estou falando de Estados Unidos da América no confronto com a Coreia do Norte. Mesmo sabendo que a Coreia do Norte, se possuir talvez são 5 ou 10 ogivas nucleares, os Estados Unidos não tiveram coragem de fazer como fizeram com o Iraque. E aconteceu um ataque nuclear da Coreia contra os Estados Unidos? Não, não aconteceu, porque a Coreia sabe da mesma forma que se ela jogar uma bomba nuclear nos Estados Unidos, acabou a Coreia. E se cair uma bomba nuclear nos Estados Unidos, vão morrer muitas milhões de pessoas, o que não justifica uma guerra nuclear. Mas por que falam tanto sobre a possibilidade de uma guerra nuclear, a possibilidade da terceira guerra mundial? Falam isso porque isso dá visualizações. É a falta de honestidade que existe dentro do YouTube, a falta de honestidade que existe e manter as pessoas desesperadas dá muita grana. Para vocês terem uma ideia, durante o período que a gente está revivendo agora, que é o período da Guerra Fria, a imprensa ganhava muito dinheiro fazendo filmes, fazendo histórias, contando a possibilidade de uma guerra nuclear, falando sobre essa possibilidade dessa guerra nuclear, porque isso mantém as pessoas como loucas assistindo e pensando: a guerra vem aí, o mundo vai acabar, a guerra tá por chegar e o que eu vou fazer? Todas as pessoas que estão fazendo vídeos sobre possibilidade de terceira guerra mundial, guerra nuclear, mundo acabar, todas essas pessoas, elas tiveram a oportunidade de conhecerem essa teoria da autodetenção e, mais do que isso, elas tiveram a oportunidade de ver a Coreia do Norte fazendo os Estados Unidos pararem as ameaças deles. Se a Coreia do Norte conseguiu fazer os Estados Unidos pararem as ameaças deles, a Rússia não vai conseguir fazer os Estados Unidos pararem as ameaças. A Rússia também não vai ser louca de lançar bomba nuclear assim, à torta direita. Assim como os Estados Unidos não serão loucos de mandarem tropas para dentro da Ucrânia para começar
começarem uma guerra nuclear, qual seria a possibilidade de a gente realmente viver uma guerra nuclear? Somente se os donos do mundo, aqueles mega banqueiros, os poderosos que realmente controlam o mundo, quiserem alcançar aquilo que as teorias da conspiração sempre falam, a redução de dois terços da população mundial. Seria possível isso? Claro! A gente já viu tanta teoria da conspiração acontecer, mas o que você precisa entender é que não existe nenhuma teoria científica que aponta para uma possibilidade de guerra nuclear. Não existe nenhum fundamento realmente sólido para você ficar falando na internet sobre guerra nuclear ou terceira guerra mundial. Depois da invasão da Rússia, os Estados Unidos estão conseguindo tudo o que eles queriam. Ou seja, o Ocidente, a OTAN, eles não querem proteger a Ucrânia. Os ucranianos estão sendo utilizados como uma espécie de oferenda humana para que os Estados Unidos consigam argumentar ao redor de todo mundo que a Rússia é do mal. Isso mesmo. A Ucrânia, mesmo sabendo que seus cidadãos vão morrer, a Ucrânia está insistindo numa guerra para ver os ucranianos morrerem, para usar a morte dos ucranianos para embargar a Rússia e tirar a Rússia dos negócios financeiros. A ideia dos Estados Unidos é retirar a Rússia dos negócios internacionais. A ideia é um sacrifício econômico da Rússia. Eles não vão, neste momento, assumir uma guerra que eles conseguiram colocar em cima da Ucrânia. Nenhum país vai ser idiota de entrar numa guerra nesse momento contra a Rússia para proteger a Ucrânia, sendo que a melhor forma de proteger os ucranianos, a melhor forma de salvar vidas nesse momento, era simplesmente acabar com essa guerra. Como que essa guerra poderia acabar imediatamente? Vocês já repararam quais são os pedidos da Rússia? Os pedidos da Rússia são os pedidos mais óbvios do possível. A Rússia quer que nesse momento seja interrompida uma guerra interna que já dura 8 anos. A reivindicação da Rússia é que a Ucrânia não seja utilizada como local para a OTAN colocar armas nucleares. Mas isso é pedir demais? Não, isso é um pedido muito simples, que ao redor do mundo está sendo distorcido, como a Rússia está querendo invadir, está querendo tomar, está querendo fazer um absurdo. Não, é o contrário. Existe uma utilização da vida dos ucranianos, a morte dos ucranianos, para ganhar apelo internacional e, a partir desse apelo internacional, retirar a Rússia dos negócios internacionais, porque os Estados Unidos estão perdendo mercado. A coisa é só dinheiro. E armas nucleares, e bombas nucleares, e guerra nuclear. É tudo clickbait. Toda hora que você encontrar um vídeo falando vem a terceira guerra mundial, a guerra será nuclear, dessa vez é clickbait. Não há teoria que suporte essa versão.